Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu notebook aqui e se vale a pena ter um setup minimalista e com notebook, né? Hoje em 2025. Bom, se você é um cara que vai usar o setup para produtividade, para trabalhar e também jogar, precisa constantemente ter a mobilidade, tá ligado? Por exemplo, você tem que sempre viajar para algum canto, ou sempre você tá em movimento dentro da sua casa e precisa levar o computador. Cara, o notebook nessa ocasião é perfeito. E bom, eu montei esse setup pensando nisso, porque se vocês não sabem, eu sou um cara que viaja bastante, eu vou para casa da minha mãe sempre, quase todo mês, e ela mora numa cidade diferente da minha, então sempre que eu vou para lá eu viajo mais ou menos aí 1h30, 1h40 de viagem para a casa dela. Nesse caso, eu preciso do notebook para trabalhar. E para quem não sabe também, eu tenho uma agência aí de edição de vídeo, então eu não trabalho só com produção de conteúdo aqui, caso você pense nisso. Então, no caso, eu sempre preciso estar ativo com o computador para fazer as edições dos clientes, tá passando demandas, enfim, várias coisas que não entram ao caso aqui nesse vídeo. Mas eu montei o setup, pessoal, pensando nisso. E você tá se perguntando cadê o setup, porque só tá o notebook aqui e o monitor. É porque eu tô fazendo a limpeza ali, tá as coisas ali no chão. Mas eu vou estar falando um pouquinho das especificações com você do meu notebook aqui já. Eu só vou fazer um pequenos reajustes aqui na mesa, porque alguns vídeos passados eu troquei aqui o microfone do nosso setup e eu tirei o braço articulável ali e, cara, ficou um buraco. É porque eu já passei um giz ali, mas tava um buraco aqui recentemente. Não sei, eu acho que não dá nem pra ver, não dá nem pra notar mais, né? Eu passei o giz ali e agora nem parece que mais tinha, que saiu a tinta ali que tem um buraco. Mas vocês podem ver que aqui na mesa tem algumas falhazinhas. Por exemplo, aqui, nessa parte, na mesa aqui, bem nessa parte aqui, toda aqui, ó, na lateral dela aqui, tá bem falhado já. Essa mesa aqui, ela é bem antiga já. E bom, eu vou rapidamente aqui só reformar essa parte e a gente já entra aqui no assunto principal aqui do vídeo, que é falar do nosso notebook aqui. E se vale a pena ou não você ter um setup desse, beleza? Bom pessoal, passei aqui o giz e, cara, aqui a primeira vista tá bem ok já tá bem legal. Já deu pra disfarçar bastante mesmo as falhas que a mesa tinha. Tem outros cantos aqui mais pra baixo que tá meio falhado também, mas eu não vou mexer porque futuramente eu quero trocar essa mesa. Só tô ajustando esses pequenos detalhes aqui na parte de cima mesmo. Mas sujou bastante aqui o dedo, o giz, e o giz ficou bem comido aqui pelo jeito. Quase nada de giz, ó. Só uns pedacinhos mesmo, praticamente. Vamos tá passando um pano aqui na nossa mesa agora pra estar botando nossos periféricos, beleza? Vou estar usando esse negocinho aqui de limpar teclado, limpar setup mesmo, que eu peguei lá no AliExpress. Isso aqui é muito útil, cara. Sinceramente, é uma das coisas que eu recomendo pra todo mundo. Se vocês quiserem, o link vai estar na descrição. Como todos os links de tudo que tem aqui no meu setup, beleza? Vamos dar uma limpadinha aqui na nossa mesa. Peguei esse pano aqui também, pessoal, de fibra, lá no AliExpress, que, cara, é muito útil também pra fazer a limpeza aqui do setup, que antigamente eu limpava com uns panos de prato mesmo, e o ruim de limpar com os panos de prato era que ficava cheio de pelinho, né, aí não dava pra tirar. Ó, por conta do giz, sujou bastante o nosso pano aqui, caramba, sujou muito, parece até que a mesa tava podre. Bom pessoal, fizemos aqui pequena limpeza aqui na mesa, né? Deixar mais organizado, só vou conectar alguns cabos aqui, eu não acabei conectando, como o do nosso teclado e também ali do carregador. Vamos pegar a nossa cadeira, né, que tá lá fora, trazer aqui pra dentro. Também não pode faltar o nosso trombonezão aqui, né? Vamos botar ele aqui, que eu ainda, depois de terminar esse vídeo, eu vou passar uma vassoura aqui no escritório, que ele tá um pouquinho sujo o chão.
Mas bom, pessoal, agora vamos falar aqui do nosso querido notebook, né? O notebook que eu tenho aqui é um Avel, beleza? Um Avel aqui que tem um processador que eu considero bem parrudo. Independente ainda desse notebook ser um pouquinho mais antigo, ele tá meio ultrapassado. Se você procurar ele à venda hoje, inclusive nem vende mais por conta que é uma versão mais antiga. O processador que a gente tem aqui no notebook, pessoal, é esse aqui. É o i7-10750H. É um processador aí que é bem parrudo e, bom, ele tem 6 núcleos e 12 threads, beleza? Ele bate ali um pico ali de 4 e aproximadamente essa média mesmo que ele fica, beleza? É um processador que, cara, pra tudo que eu uso aqui, ele dá conta, beleza? Ele dá conta tranquilo. Além do processador aqui, eu também tenho 32 aqui de memória RAM, só tá dando 31,8 aqui, mas enfim, tem 32 aqui de memória RAM. Eu também tenho 1 TB de armazenamento, que tá dividido no SSD, SATA, padrão, e no NVMe, beleza? E GPU tá tendo 2 aqui por conta do gráfico integrado do próprio processador, beleza? Mas a placa dedicada que esse notebook aqui tem, ele tem uma RTX 2060, beleza? Não é a versão Super, mas mesmo assim ela entrega bastante já. NVIDIA GeForce GTX 2060, beleza? Essa aqui é de 6 GB de VRAM. É uma placa legal, também entrega tudo que eu preciso. Como eu falei pra vocês, eu utilizo ele pra trabalhar, né? Eu utilizo ele aqui para editar vídeo no Premiere e tal. E Premiere é um programa pesado, se vocês não estão familiarizados aí. Não é, por exemplo, um CapCut que roda em qualquer PC, beleza? O Premiere, por exemplo, de um PC ou um notebook um pouco mais parrudo, né? Para estar utilizando as coisas da Adobe. Tanto o Premiere como também o Photoshop, beleza? Eu tenho aqui alguns programas que eu utilizo, por exemplo, que são bem pesadinhos. Por exemplo, aqui como eu falei para vocês, tem o Premiere, After Effects, também Photoshop e o Media Encoder aqui seria mais para renderizar vídeo. E cara, roda tranquilo, para captura de tela também, com o OBS bem tranquilo também. Tem alguns jogos ali que eu dei separado aqui, por exemplo, League of Legends, faz tempo que eu não jogo mais tranquilaço. Tem outros jogos mais pesados que eu tenho aqui na Epic Games e na Steam, por exemplo, GTA V roda de boa, tem outros jogos aqui, eu vou estar abrindo para vocês, só para vocês estarem vendo. Pronto, eu deixei alguns jogos aqui em favorito, que foi alguns jogos que eu já testei nesse notebook. Na verdade, eu só não testei o Control aqui, mas os demais jogos aqui abaixo eu testei e eu rodou tranquilo. Tanto o Death Stranding aqui, que é o primeiro da franquia, não, é o segundo que saiu esse ano, tá? GTA V também rodou bem tranquilo. Lego Star Wars não preciso nem comentar, né? É um jogo muito leve, limpo também, um jogo muito leve. Esse Guardiões da Galáxia aqui da Marvel é um joguinho um pouco até pesado e rodou tranquilo. É um jogo bem frenético, então assim, a taxa de FPS se não tiver alta vai ficar uma pegada meio estranha de jogar. E rodou tranquilo. Jedi aqui, Fallen Order também rodou muito bom. Rodou tranquilo esse jogo que eu sempre tive vontade de jogar. E eu consegui jogar nesse notebook aqui. Até no meu antigo PC ele não rodava, pra vocês terem noção. The Sims 4, não preciso nem comentar, né? Muito leve. E Outdog 2, né? Também roda tranquilinho aqui. Eu não tô com esses jogos instalados agora, aqui no momento, porque cada jogo desse aí, o cara vai instalar quase 100 GB aí. Como eu utilizo o PC aqui pra trabalho, geralmente eu deixo mais espaço disponível aqui pra estar trabalhando, beleza? Mas alguns jogos que eu deixei instalado aqui, que eu posso mostrar pra vocês, eu tenho, por exemplo, aqui Counter-Strike 2. Eu sou horrível jogando isso aqui, eu jogo só com meus amigos mesmo quando eles chamam. Tem outros jogos aqui embaixo que eu costumo jogar também, como por exemplo DayZ. É um jogo que eu acho muito divertido, mas toma muito tempo, então geralmente não jogo muito porque eu não tenho muito tempo pra ficar jogando, mas é um jogo muito bom. The Forest também roda tranquilo, jogo com meus amigos também, muito bom. Left 4 Dead bem leve também, não precisa nem comentar. Tem outros jogos aqui muito maneiros também, que são mais na pegada 2D, que talvez vocês não conheçam. Por exemplo, aqui o Project Zomboid e o Stardew Valley, né? Talvez vocês não conheçam esses dois jogos, mas são jogos muito bons, cara. Sinceramente, recomendo aí. Se você nunca jogou um jogo de sobrevivência zumbi em 2D, na minha opinião, é o melhor em 2D, cara. Na tela gravando de cima, tá ligado? Muito top mesmo. Stardew Valley aqui, dispensa comentários, é um jogo muito bom aí de relaxante, sabe, de fazenda. Enfim, não vou explicar muito, mas é um jogo muito bom, muito relaxante.
Também tem esse jogo aqui que recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal, fazendo o projeto aqui do meu setup, beleza? Dá pra fazer um projeto muito legal nesse jogo. E ele tá bem baratinho aqui na Steam, beleza? Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá, assiste lá depois que tá bem legal. Vai ser um projeto que eu vou fazer aqui no meu setup, que eu tenho muito espaço aqui no meu setup, como eu já mostrei naquele vídeo, mas eu vou dar uma mostrada pra vocês, tem muito espaço aqui. E bom, tá bem vazio ainda, dá pra fazer muita coisa aqui, como vocês podem ver, né? E bom, futuramente eu vou estar fazendo a série aqui no canal, e cada episódio vai ser fazendo alguma atualização aqui no nosso setup, aqui no nosso escritório, beleza? Mostrando aqui pra vocês agora o nosso notebook, pra vocês terem noção, como eu falei pra vocês, ele não tá mais disponível tanto no site da Avel, como também em outras plataformas. Por exemplo, você pode até achar ele usado, né, no Mercado Livre, eu acho, por exemplo, mas novo você não vai mais achar esse notebook. E seguindo a mesma linha dele, tem esse notebook aqui, que vem seguindo a mesma linha. No caso, é uma versão mais recente, que é o Avel Strome 450. E basicamente, pessoal, ele vem nessa linha também do Intel Core i7, mas no caso aqui é 13ª geração. Ele vem com 16 GB de RAM, vem ali com um SSD NVMe de 512 GB. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, a tela dele, né? A tela dele aqui é de 15.6 polegadas também, como esse, mas ao contrário desse, que esse aqui é 165 Hz, esse aqui é 144 Hz, beleza? Inclusive esse monitor meu principal aqui, ele é 75, então a diferença aqui é grotesca. Eu tenho que fazer uma troca aqui para deixar algo mais similar. E bom, eu tava lendo aqui a versão mais simples, né? No caso, do seu jeito, você pode personalizar. Mas se fosse pegar uma versão parecida mesmo com a que entrega esse notebook, seria a versão aqui essencial, que vem ali com a placa dedicada, beleza? Que no caso aqui, uma das mais recentes seria a 4050, que é uma placa de vídeo muito boa para notebook, inclusive. Para PC de mesa eu não recomendo tanto, mas na verdade eu nem sei se existe a 4050 para PC de mesa, né? Então, se tiver aí, comente nos comentários. Mas eu acho que não tem. Mas se for uma versão parecida com esse notebook aqui, seria essa versão aqui essencial, pessoal. Que no caso aqui estaria com a placa de vídeo dedicada, como eu falei para vocês, e também todos os apetrechos aqui que eu acabei comentando para vocês, como por exemplo o Intel, que no caso aqui é a 10ª geração, aqui é a 13ª, 16 GB de RAM, que no caso aqui é 32 porque eu botei mais um pente, beleza, de 16, mas quando ele veio, o padrão ele veio com 16 mesmo, como essa versão. Também veio apenas com um SSD NVMe de 512 GB aqui nele, e eu botei um SATA de mais 512 para ficar ali 1 TB e pouquinho, e basicamente a tela, a mesma coisa, que só muda mesmo os hertz, né, como eu falei para vocês, aqui é 144 e nessa versão é 165. Bom, pessoal, dando nosso veredito final aqui para o setup versão notebook, pessoal, eu acredito que vale sim muito a pena. Beleza? Se você é um cara que vai precisar de mobilidade, vai precisar sempre estar transportando o seu computador, né? E no caso aí você não vai fazer um computador, você vai fazer um setup com notebook. Então vale muito a pena, porque simplesmente você pode, por exemplo, você trabalha em casa e precisa ir para algum local e precisa levar um notebook. Cara, com PC de mesa você não ia conseguir fazer isso, né? Você ia ter que desmontar ali o PC, pegar aquele trambolho lá daquele tamanho, tá ligado? Porque tem uns gabinetes que são gigantes, tá ligado? Tem uns gabinetes que são até pequenos, mas a maioria do pessoal que monta um PC de mesa faz um setup em um gabinete já grande, né? E já é mais complicada a locomoção, né? Pra levar aquele. Já ao contrário aqui do notebook, pessoal, é bem mais simples. Você chega aqui nele, vai ali atrás, desconecta ali o cabo HDMI, desconecta o carregador, pega o carregador, tira aqui o notebook, fecha ele e vai-se embora. Seu setup tá aqui, leva ali o notebook pra onde você precisa. Basicamente, pessoal, vocês têm um setup aqui híbrido, né? Não sei se o nome seria certo esse, um setup híbrido, mas seria um setup onde você pode tirar seu notebook e levar pra onde você quiser. Você pode ter um setup no teu local de trabalho, no teu quarto, que vai ficar do jeito que você quer. E só para não falar pontos positivos aqui em relação ao setup versão notebook, um dos pontos negativos que a gente tem com o notebook é que a gente não tem total liberdade de upgrade, beleza? Por exemplo, aqui no meu caso, como eu tenho uma versão desse Avel mais antigo, vocês viram lá que o i7 dele de 10ª geração já não dá pra eu trocar, né? Porque, infelizmente, a maioria dos notebooks hoje em dia, os processadores são soldados na placa, né? Então, eu não vou conseguir fazer upgrades fáceis, assim, de, por exemplo, processador, placa-mãe, placa de vídeo. Vou conseguir fazer upgrades mais simples, por exemplo, de armazenamento, como de memória RAM. É basicamente isso, não tem muito o que eu fazer aqui no notebook, né? Já no PC de mesa, a gente tem a liberdade de fazer o upgrade que a gente quiser. Esse é um ponto negativo. Você tem que se atentar a isso. Caso você tá em dúvida
dúvida aí se quer montar um setup versão notebook ou um setup versão PC de mesa. Você tem que levar em consideração esses dois pontos. Você é um cara que precisa sempre estar com um notebook ali, por exemplo, ou computador, viajando de um canto pro outro, tem que estar sempre com a facilidade de pegar o seu computador e levar para um canto. Aí nesse caso aí, vale mais a pena você ter um notebook. Mas se você for um cara que trabalha, por exemplo, CLT e utiliza o PC apenas para jogar, nesse caso aí, eu recomendo para vocês fazer um PC de mesa, vai ser até mais barato, mas em relação à mobilidade, se você quiser isso, vai de notebook que você vai ter isso 100%, beleza? Bom, pessoal, então é isso, espero ter ajudado vocês com essa indecisão aí que vocês estão passando. E se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui de setup de notebook, que vocês vão ver muito isso aqui no canal, eu fazendo upgrades aqui, não só aqui na mesa, mas em todo o escritório aqui, como eu mostrei pra vocês um pouquinho. Acompanhe aqui o canal que eu vou estar trazendo novos vídeos aí pra vocês. Desculpa aí a timidez, tô começando, então é assim mesmo o começo do canal, né? Então, pessoal, se inscreva aí no canal e deixa o like, beleza? Vou estar deixando a recomendação também de 2 vídeos aí pra vocês e eu te vejo lá. Até a próxima. Valeu!